Começando mais um amador versus profissional. Nessa série a gente coloca um cozinheiro profissional e um amador para fazer o mesmo prato. E o de hoje é uma das sobremesas que eu mais gosto e é a torta de limão. Participantes, se apresentem. Bom, meu nome é Rafael Protti, sou confeiteiro, proprietário da Crime Pastry Shop, confeitaria localizada aqui em São Paulo. E a gente faz basicamente milfolhas, banoffee, temos uma torta de limão, que é o que a gente vai realizar hoje. Oi, eu sou a Estela, eu sou estagiária de marketing e eu sou uma grande amante de torta de limão. Eu sempre faço em casa porque é o doce favorito da minha mãe e sempre quando preciso de alguma sobremesa que seja mais prática e rápida, eu sempre recorro à torta de limão. Eu sou formado em administração e do nada, por gostar de cozinhar em casa com meu pai quando era pequeno, eu resolvi fazer um curso de cozinha. 6 meses no Senac de curso de cozinha, eu larguei o trabalho, terminei a faculdade. Quando eu vi, eu estava fazendo o curso de gastronomia em Paris. Lá eu descobri a confeitaria e acabei me apaixonando e sou confeiteiro depois de 18 anos. Eu faço uma receita bem simples, mas que sempre dá certo, que é basicamente uma massa com biscoito e manteiga, então não tem muito erro. E o recheio são só os ingredientes batidos no liquidificador, então é super fácil de fazer. Para mim, uma das partes mais importantes de uma torta, e que pouca gente fala, é a massa, e é por onde eles começam. Então aqui a gente tem os ingredientes para a gente fazer a nossa pâte sucrée ou massa açucarada. Então a gente começa com a manteiga e aqui a gente vai bater um pouquinho. A gente vai usar a nossa raquete só para dar uma amolecida mais um pouquinho na manteiga, tá? A manteiga é bom sempre a gente pesar ela antes de todos os outros ingredientes, que daí a gente já vai ter ela numa temperatura ambiente e numa textura pomada. E isso vai ajudar a misturar com o restante dos ingredientes. Se ela estiver dura, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais, tá? Eu vou começar pela massa, porque como ela tem que assar, é melhor deixar ela descansando um pouco antes para receber o recheio quando ela estiver fria. E para massa, eu vou usar biscoito maisena e também manteiga derretida. Só tem que triturar todos os biscoitos no processador até formar uma farinha. Aqui agora a gente vai juntar o açúcar de confeiteiro e a gente volta a misturar. Lembrando sempre, quando a gente fizer uma massa, misturou, parou. A gente não tem por que continuar a ficar batendo os ingredientes na batedeira. É que a gente pode ver que misturou quase todo o açúcar com a manteiga. Paramos e vamos juntar agora pasta de baunilha, a farinha de amêndoas, os ovos. Importante sempre a gente raspar bem o bowl ou o recipiente aonde está o ingrediente que a gente pesou. Senão não é confeitaria, tá? A gente pesou, colocou ali dentro, sem sobrar quase nada aqui no recipiente. E vamos lá, vamos misturar. Então já terminei de bater e a textura que fica é essa aqui. E é bom deixar ela bem fininha para quando colocar manteiga realmente montar uma massa e não ficar com muitos gruminhos. E agora só falta juntar a manteiga derretida até chegar na consistência que a gente quer. Então eu coloco a manteiga aos poucos, porque é melhor faltar manteiga e adicionando aos poucos do que a massa passar do ponto. Como o biscoito já é bem docinho e a manteiga você pode utilizar com ou sem sal, não precisa de nenhum outro tempero aqui. Só misturar esses dois ingredientes e tá pronta a massa. Vamos parar aqui. Importante sempre parar e raspar para a gente ter uma massa homogênea. E agora a gente vai adicionar 1/4 da farinha e vamos misturar até a gente formar uma bola. E aí no fim, com os dois incorporados, fica assim. Ela fica bem molhadinha, só que quando você pressionar, ela tem que formar um bloco. Agora sim, a gente já pode passar ela para forma. E daí o restante eu adiciono agora. E é importante também sempre usar a potência mais baixa para não jogar toda a farinha em cima da gente. E aqui, quando misturou, a gente já parou. Mesmo que não tenha misturado por completo, a gente para, porque a gente vai terminar agora misturando na mão, tá? A gente tira a massa, colocar ela direto no filme plástico, a gente faz um quadradinho e a gente vê que ela continua misturando. Aqui a gente vai deixar ela descansando no mínimo por 2 horas ou até ela ficar dura na geladeira
para ficar uniforme, uma textura uniforme para a gente abrir e colocar no nosso aro de tartelete. Então, como é que será que está a massa da Stella? Em casa eu sempre faço com a forma sem fundo removível mesmo, porque é só para a família comer, não faz mal também. Mas hoje, para ficar mais bonitinho, eu vou usar uma de fundo removível de 25 centímetros e fica mais bonito desenformar e finalizar depois com chantilly. Agora é só apertar tudo até ficar tudo bem uniforme. E lembra de deixar um pouquinho a mais nas bordas, porque a gente vai ter que subir com ela na lateral da forma também. Eu prefiro começar com a espátula para deixar ela mais uniforme na forma, mas depois é mais fácil moldar com os dedos. A gente já tem uma massa descansada, essa aqui eu trouxe da confeitaria. Ela tem um peso de 400 gramas, a gente tem um aro de 25 centímetros e lá na confeitaria a gente abre ela na laminadora. Só que hoje nós vamos fazer no braço e com o nosso rolo de madeira aqui. E é importante se a gente tem uma forma redonda, a gente partir de algo redondo, né? O movimento vai ser sempre para frente e para trás, e o que gira é a nossa massa. E tentar sempre manter algo redondo. E aqui a gente já vê que está quase no tamanho. A gente recolhe aqui, coloca para dentro do nosso aro e agora a gente trabalha para colocar a massa o quanto antes para dentro do aro para ela não quebrar para fora, certo? Uma vez que a massa está dentro do aro, a gente vai vir com os dedinhos, quase umas pinças e trabalhar bem a borda aqui da tartelete, jogando a massa para baixo e rente à lateral do aro. Aqui já temos a massa inteira dentro do aro. Vou pegar uma faca e aqui eu vou cortar a nossa borda. Então a faca vai entrar sempre cortando e meio que amassando a massa aqui na lateral do aro. Essa massa aqui a gente guarda de novo para a próxima tartelete e agora ela vai de novo para a geladeira para endurecer antes de ir para o forno. E ela ficou com a mesma grossura no fundo e nas laterais. É importante deixar ela toda uniforme, porque, como eu falei, na hora de desenformar ela tem que segurar todo o recheio. Agora eu só vou furar um pouco com garfo para quando assar não ter risco de inflar nem nada e não tem nenhum padrão. E agora é só levar para o forno, aproximadamente 200 graus, uns 15 minutos até ela ficar dourada por inteiro. Tem gente que nem assa, viu? Tem gente que só abre ali na assadeira e põe pra gelar pra firmar e é isso aí. E já me conta aqui nos comentários, quando você faz essa massa, você assa ou não? Então, depois de umas 2 horas que a torta descansou na geladeira, a massa está firme, a gente vai colocar ela para assar num forno que a gente pré-aqueceu a 210 graus, tá? Então, a gente vem com um pedaço de papel alumínio, vai entrar com esse papel alumínio dentro da nossa tartelete e a gente usa feijão. Esse, no caso, é um feijão também que a gente reutiliza para todas as cocções de tartelete lá na confeitaria. Isso vai evitar que a massa da tartelete que ela vai inflar dentro do forno na cocção, tá? Importante cobrir até a borda em cima, porque senão a massa pode cair para dentro, tá? E a gente vai assar por uns 40 minutos no forno pré-aquecido a 210. Uma vez que entrou, a gente vai baixar a temperatura para 170 graus. Agora é hora de saber como o Rafa e a Stella fazem o recheio da torta deles. Então agora a gente consegue ter tempo para fazer os cremes. Creme de amêndoas a gente vai misturar a manteiga. Também a primeira coisa que a gente vai pesar antes de todos os outros ingredientes, tá? Para ela ficar numa textura pomada. Depois o açúcar, a farinha de amêndoas, os ovos e aqui raspa de limão Tahiti e limão siciliano. E importante também, quando a gente fala raspas de um limão, tirar as raspas de um limão inteiro, tá? E é só misturar nosso creme. Como a quantidade é pequena, a gente faz com as mãos, tá? Se fosse uma quantidade maior, a gente faria na batedeira. Importante amassar bem o cubinho de manteiga. Então a gente vê que fica uma preparação bem líquida, que a gente vai agora reservar na geladeira. E agora, enquanto a massa tá lá esfriando, a gente já pode começar a fazer o recheio. Primeiro, eu vou hidratar a gelatina incolor. É só colocar umas 2 colheres de água, dar uma mexidinha e ela vai empedrar, mas não tem problema, na hora de usar, a gente aquece 15 segundos no micro-ondas e ela volta à textura normal. Então, continuando agora, a gente vai fazer o nosso segundo creme, o creme de limão. Primeira coisa é hidratar a gelatina. Para hidratar a folha de gelatina, água com gelo, tá? E deixamos ali. Enquanto a gente pesava os outros ingredientes, a gente colocou já água para ferver, porque a gente vai cozinhar esse creme de limão em banho-maria. E a gente tem na nossa receita os ovos. Eu gosto de primeiro juntar os ovos e o açúcar e branquear os ovos com o açúcar. Branquear, que a gente chama, é dissolver o açúcar nos ovos aqui, tá? Aí agora eu junto os sucos, limão Tahiti e limão
limão siciliano e depois as raspas que vão trazer mais sabor ainda ao nosso creme, tá? Então agora a gente mistura e aqui a gente vai cozinhar esse creme até virar uma maionese e sempre emulsionando. Emulsionando, a gente tem que incorporar ar. Então não adianta só ficar, costumo dizer, fazendo carinho aqui na nossa preparação. A gente tem que incorporar ar. Incorporar ar é a gente bater com o fouet de um lado para o outro dentro do nosso bowl, ó. Daí a gente fala ponto de maionese por causa da textura, até chegar uma textura como se fosse a maionese. Agora no liquidificador a gente vai juntar o leite condensado, uma caixinha de creme de leite, pode ser com soro, sem soro, tanto faz, e também limão, mas isso vai depender do nível de acidez que você gosta, então em média 3 ou 4 limões. Então só nesse tempinho que a gente deixou a gelatina parada, ela já endureceu, mas é só colocar mais uma colherzinha de água e colocar 15 segundos no micro-ondas que ela fica líquida e a gente pode juntar na nossa mistura. Então aqui, depois da gente cozinhar uns 5, 10 minutinhos, incorporando o ar, a gente vê nosso ponto maionese e a gente vai juntar agora a nossa manteiga bem fria, tá? A gente tirou da geladeira agora e a nossa gelatina, tá? A gelatina a gente pega ela, a folha, tira o excedente de água, incorporar a gelatina enquanto o creme ainda tá quente, tá? E vamos misturar aqui com o fouet primeiro e aí depois da nossa primeira misturada com o fouet a gente continua com o mixer. A gente vai emulsionar bem, bem, bem. Então, enquanto eu mixo aqui o meu creme de limão, vamos ver como é que tá o da Stella. É legal ajudar no meio do processo, então só raspa as bordas do liquidificador para garantir que tudo vai ficar bem homogêneo. E agora com o recheio pronto, a gente já pode adicionar na massa. Então aqui depois de 5 a 10 minutos, bem emulsionado, bastante bolha de ar o nosso creme de limão e a gente vai passar ele por uma travessa aqui, um recipiente para resfriar ele na geladeira. Importante também sempre colocar nosso plástico filme em contato com o creme, bem em contato, tirar as bolhas de ar. Depois de uns 40 minutos que a massa estava no forno, a gente tirou o papel alumínio com o feijão para assar mais um pouquinho. Ela estava branca ainda por dentro. Então a gente termina de dar uma pré-assada nela para ficar uma coloração um pouquinho mais moreninha, tá? Aí agora ela já está fria. A gente vai pegar o nosso creme de amêndoas que estava na geladeira. A gente vai colocar na nossa tartelete, na massa da tartelete e vai espalhar com uma espátula, tentando fazer algo com uma espessura uniforme por toda a tartelete. A gente já está pré-aquecendo o nosso forno a 210 graus também e a gente vai voltar a tartelete agora para assar o creme de amêndoas por mais uns 10 a 15 minutos a 170 graus de novo, tá? Então a massa já deu uma geladinha, ela tá super firme, bem douradinha. O recheio também tá pronto, super cremoso. E agora é só despejar ele na massa. Espalha o recheio para ele ficar bem uniforme e chegar em todas as bordinhas. E agora é só levar para a geladeira de novo até firmar. Depois de 10 a 15 minutos está assado o creme de amêndoas e a gente deixou resfriando depois. Aí o nosso creme de limão que estava na geladeira, a gente vai trabalhar um pouquinho só para ele ficar liso. Quando uma textura lisa, vamos preencher a nossa tartelete com ele. E agora volta para a geladeira para endurecer. As tortas já estão lindas, mas vão ficar ainda mais com a cobertura que eles vão colocar. E agora que a nossa torta está quase pronta, a gente já pode adiantar a cobertura. No caso, eu vou usar mistura pronta para chantilly, mas você pode finalizar também com algum merengue ou não finalizar com nada, porque a torta já está belíssima do jeito que ela tá. Na metade do processo é legal parar e raspar a lateral da tigela para garantir que todo o chantilly bata uniformemente. Para finalizar a nossa torta de limão, a nossa última camada, que é o merengue italiano. A gente tem a água, que vai com o açúcar e as claras na batedeira. Então aqui a gente vai esperar até 110 graus, que eu vou medir com o termômetro. 107 graus, 107,5, 109 e a gente lança nossas claras e vai dar 110 agora, né? 110, potência máxima. Não tem problema se já bateu bem aqui as claras. Enquanto eu não colocar a água e o açúcar, a calda de água e açúcar, pode continuar batendo. 117, 117,5 quase, 118, sem pânico. Vou desligar a indução, vou deixar o termômetro de lado, vou baixar a potência da minha batedeira e vou vir com a calda de água e açúcar bem devagarinho e juntar na batedeira. E agora potência máxima de novo até esfriar completamente meu merengue, tá? Chantilly batido, então ele fica nessa consistência aqui, que vai ser perfeita pra gente finalizar a nossa torta. Depois de uns 5, 10 minutinhos, o nosso merengue esfriou. A gente pegou a nossa tartelete na geladeira, então vamos tirar ela aqui do aro e agora vamos decorar
decorar com o nosso merengue italiano. Eu vou usar um copo para me ajudar a tirar a torta da lateral da forma primeiro. Se você estiver extremamente confiante, você pode tirar o fundo da forma também, mas eu tô com medo dessa aqui rachar e em casa eu não desenformo mesmo, então vamos seguir assim mesmo. E agora é só colocar o chantilly e aí a gente vai estilizar ele com uma colher mesmo, não tem muito segredo. Tortas prontas, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para cada vez mais a gente produzir conteúdos de qualidade. E já quero dar spoiler, vai ter reality show aqui no canal. Então nossa torta tá pronta, depois de esfriar a gente tirou da geladeira. A gente tem água quente, que a gente esquenta a faca, tá? Seca ela e corte seco. Tá bem dura a massa, é normal. Isso mostra a crocância. A gente passa na água para tirar um pouco do excesso do merengue, limpa. Vamos cortar aqui e tira a faca sempre, puxa para trás. E nós temos bem definidozinho a massa, creme de amêndoas, creme de limão e o nosso merengue. Olha como ela ficou firme, super bonita. E agora só falta provar. Cada vez que eu como ela, eu vejo que ela é muito boa. Eu usei 3 limões e ficou na acidez certinha. Não tá doce demais, não tá azeda demais. Então é isso, essa foi minha torta. Eu espero que vocês gostem e façam em casa e compartilhem como ficou o resultado final. E podem visitar também a gente lá na loja, que a gente tem ela feita todo dia. Sério, as duas tortas parecem deliciosas. Na verdade, a do Rafa eu já comi e é muito boa. E a sobremesa dela é aquela de domingo, que é fácil e rápido de fazer, que agrada a todo mundo, delícia. Comenta aqui qual você gostou mais ou se você gostou das duas. E até o próximo Amador versus Profissional.